Vamos até Goiânia. O Arthur Magalhães, nosso colega de Grupo Bandeirantes, da Rádio Band News de Goiânia, vai falar um pouquinho da expectativa desse Goiás e Flamengo, porque o líder estará em campo hoje e ninguém está conseguindo parar o Mengão. Será que é o Goiás do Ney Franco, que lá no primeiro turno tomou 6? Será? Tudo bem? Fala com a gente, Arthur. Olá, grande abraço, boa tarde, já boa noite, né? Para você, para o amigo ligado aqui no Band Esportes. Bom, o Goiás Esporte Clube recebendo hoje o Flamengo aqui no estádio Serra Dourada. Eu estou falando direto da Band News FM de Goiânia. Aqui atrás você vê o estúdio Ricardo Boechat e estamos bem ao lado do estádio Serra Dourada, que nesse momento já recebe um grande público do Goiás Esporte Clube e também do Flamengo. Os dois times se enfrentam a partir das 8 da noite. Lembrando que a movimentação é maior até o momento de torcedores flamenguistas. Temos ingressos esgotados, são 42 mil pessoas que assistirão a esse jogo no estádio Serra Dourada e todo um esquema de trânsito foi feito. Realmente foi uma operação de guerra montada aqui em Goiânia para receber Flamengo e Goiás. Lembrando que o Flamengo, quando chegou aqui na capital goianiense, assim que desembarcou no aeroporto de Santa Genoveva, os jogadores não passaram pelo saguão do aeroporto. Os atletas foram direto para o ônibus que entrou na pista do aeroporto de Santa Genoveva. Imagina, o ônibus entrando na pista buscando os jogadores e o torcedor que foi ao aeroporto acabou não vendo os atletas rubro-negros que chegaram em voo fretado. No hotel em que o Flamengo está concentrado, aqui no setor oeste, a cerca de 5 quilômetros do estádio Serra Dourada, uma grande aglomeração de flamenguistas à espera dos jogadores que hoje, inclusive, tiraram várias fotos com torcedores mirins, as crianças flamenguistas que estiveram no hotel do Flamengo, hoje em Goiânia, puderam entrar no hotel e tirar fotos com alguns jogadores, uma ação da diretoria e comissão técnica do Clube de Regatas do Flamengo, a entrada destes torcedores dentro do saguão do hotel. A gente sabe que a região aí tem muito torcedor do Flamengo. O próprio Atlético Goianiense, ele fundado, né, foi por um torcedor do Flamengo e outro do São Paulo, daí as cores rubro-negras e aquele escudo que tem uma lembrança do escudo do São Paulo. Mas eu vi uma informação que me chamou muito a atenção, queria que se você pudesse contasse para todo mundo. Tinha torcedor do Flamengo se associando ao Goiás porque era mais barato pagar as mensalidades para ver esse jogo do que o ingresso? Exatamente. O sócio Sou Verdão, que é o plano de sócio mais popular aqui do Centro-Oeste, ele custa apenas R$20 por mês e tem uma carência aí de 3 meses. O torcedor que aderiu ao plano agora tem que ficar por no mínimo 3 meses. Fazendo um cálculo rápido, associando esse plano e ficando por 3 meses, o torcedor vai pagar R$60, sendo que o ingresso mais barato para Goiás e Flamengo era o de R$75 a meia da arquibancada, ou seja, R$150 na arquibancada, R$200 na cadeira, R$60 para quem se associasse ao sócio torcedor do Goiás Esporte Clube. Mas o Goiás, inclusive, identificou um flamenguista e acabou o excluindo do programa de sócio Sou Verdão, e inclusive esse programa foi esgotado nessa semana. Antes do Flamengo, tínhamos cerca de 8 mil torcedores associados ao Goiás Esporte Clube. Com o anúncio dos preços dos ingressos para esse jogo, rapidamente o plano de sócios chegou a 10 mil e o Goiás colocou como esgotado, mas a tendência é que após esta partida do Flamengo volte a vender ingressos ou títulos de sócio Sou Verdão para a torcida esmeraldina. Agora ainda tem um plano que custa R$50, ou seja, o mesmo preço do ingresso para a arquibancada para Goiás e Flamengo aqui em Goiânia. Agora, então, Arthur, é o seguinte, a grande pergunta qual torcida vai ser maior hoje, a do Goiás ou a do Flamengo? Eu fui muito criticado quando, em uma das minhas entradas aqui na Band News FM para Goiânia, disse na semana passada, após o Flamengo eliminar o Grêmio da Copa Libertadores da América, que teríamos um Serra Dourada não meio a meio, como está sendo dividido pela Polícia Militar de Goiás. 50% para esmeraldinos e 50% para flamenguistas, quando, na verdade, o estatuto do campeonato prevê apenas 10% para a torcida visitante. Isso já foi bastante criticado, mas eu dei a seguinte opinião de que o estádio Serra Dourada terá 70% de torcedores flamenguistas
no jogo de hoje. Isso porque a torcida do Flamengo está comprando ingressos para a torcida do Goiás, mas a Polícia Militar Goiana alertou que vai retirar torcedores do Flamengo que estiverem na parte do Goiás. Eu acho difícil, porque será uma grande quantidade e, pelo que a gente está vendo aqui na movimentação, a Rua da Band News é a mesma no Estádio Serra Dourada, apenas flamenguistas passando aqui na porta do estúdio Ricardo Boechat. Então, uma grande movimentação do Flamengo, que é o finalista da Copa Libertadores da América. A polícia, boa noite. A polícia devia estar mais acostumada. Isso acontece todo ano, gente. Isso não acontece porque o Flamengo não acontece com o Flamengo. Quando foi o São Paulo que foi ser campeão em Brasília, aconteceu. O Corinthians, quando foi jogar lá, aconteceu. Palmeiras, quando vai jogar os times que têm mais torcida, Vasco. Isso acontece com uma certa frequência. Acho até que é uma má vontade de entender isso com antecedência para que haja planejamento. Acho bizarro que você tenha sido criticada, porque me parece óbvio. Até minha filha de 10 meses sabe que hoje vai ter mais flamenguista do que torcedor do Goiás, com todo respeito. E infelizmente, e o Arthur pode falar mais, o estado de Goiás tem um histórico muito ruim de conflito de torcidas, né? Especialmente quando tem clássico Vila e Goiás por aí, né, Arthur? Exatamente. Aqui, infelizmente, a cultura é de total repressão aos times de fora. Inclusive, existe uma campanha, sou goiano e meu time também, onde torcedores do Goiás sempre pedem para que o estádio seja de maioria sempre esmeraldina. Da parte do Vila Nova e do Atlético Goianiense não acontece tanto, mas principalmente o torcedor do Goiás tem esse sentimento de bairrismo, até porque o clube leva o nome do estado. No duelo contra o Corinthians, a gente teve um Serra Dourada com 80% de torcedores do Goiás e apenas 20% de corintianos. Mas era um momento completamente diferente, o Corinthians não disputa diretamente o título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vive um momento completamente diferente, em que está na final do Campeonato Brasileiro, houve um entendimento. Inicialmente, se não fosse essa final da Copa Libertadores, talvez se o Flamengo tivesse sido eliminado pelo Grêmio, muito provavelmente a gente teria apenas 10% para a capacidade da torcida do Flamengo. 10 não, 20% como foi para o Corinthians. Mas com a ida do Flamengo à final, então foi repensado um plano para ficar o estádio meio a meio. Porém, os ingressos para a torcida do Flamengo foram esgotados bem antes que os ingressos da torcida do Goiás Esporte Clube, dando a entender que não teremos um estádio meio a meio, e sim 70% a 50%. Eu até pedi hoje, durante todo o dia, que a Polícia Militar não fosse ao Serra Dourada, como geralmente vai, com o espírito armado, querendo talvez reprimir alguns torcedores, igual hoje tivemos entrevistas aqui na Band News, também na Rádio Bandeirantes de Goiânia, com o Major Falcão, Major Batista, melhor dizendo, ele que é o comandante do batalhão de eventos, que está tomando conta da segurança do estádio Serra Dourada, falando que todo e qualquer torcedor do Flamengo será retirado do estádio Serra Dourada, caso esteja na parte do Goiás. Acho um pensamento leviano, porque teremos muitos flamenguistas na parte da torcida do Goiás, e o correto seria fazer um corredor humano, uma divisão humana, já que as divisões do Serra Dourada são fixas, meio a meio, então o correto seria fazer uma divisão humana com policiais para comportar torcedores do Flamengo também do lado do Goiás Esporte Clube. Afinal, todo mundo pagou ingresso e o Serra Dourada cabe todo mundo. É verdade, Arthur. Acho que não vai ser fácil de se praticar essa intenção aí, que tudo corra bem. Obrigado pela participação, um ótimo trabalho por aí. Valeu, muito obrigado e até a próxima. E sejam sempre bem-vindos a Goiânia. Obrigado.